Olá, muito obrigada por estarem aqui hoje e por tirarem este tempinho para me ouvir falar sobre receitas de amigurumi, que é o tema desta aula, é aquilo que eu vos vou passar hoje. E eu confesso que nas últimas semanas tenho andado um bocadinho ansiosa porque planeei esta aula e fico sempre com receio de não corresponder às vossas expectativas, mas estamos aqui todas hoje e eu planeei tudo para tentar condensar toda a informação nesta hora de aula. Isto da criação das receitas tem muito que se lhe diga, mas eu tentei fazer assim um resumo do passo a passo que eu utilizo para transformar os meus desenhos num bonequinho de amigurumi. E vamos lá! Eu espero mesmo que corresponda às vossas expectativas e também aproveito para vos agradecer estarem aqui hoje, tirarem mais um tempinho vosso para apoiarem o meu trabalho. E, enquanto nós esperamos que entre todas as pessoas, porque há sempre pessoas que podem chegar um bocadinho atrasadas, eu gostava de vos conhecer melhor. Por isso, vamos falar aqui no chat ao vivo. Quem não estiver a encontrar, normalmente tem aí mesmo um sítio que diz chat ao vivo, vocês vão começar a ver as conversas de todas as pessoas. E eu quero saber, quem é que daqui já sabe amigurumi? Primeiro, quero que me digam o vosso nome. De onde é que me estão a ver? Se sabem ou não amigurumi, quantos bonecos é que vocês já fizeram e como é que vocês aprenderam a fazer amigurumi? E já agora, se tiver aqui alguém que tenha aprendido comigo, se quiserem apresentar-se, eu tenho a certeza que vou reconhecer muitas de vocês. Portanto, vão-me dizendo aí no chat ao vivo, não se enganem, não é nos comentários. Os comentários só vão aparecer depois, quando finalizar a aula. É mesmo no chat, podem deixar lá as vossas informações, também para se conhecerem, vamos nos conhecer todos. Eu quero saber principalmente das pessoas que estão aqui quem é que sabe amigurumi, porque lá está, isto é uma aula onde nós vamos aprender todo o passo a passo que eu utilizo para criar as minhas receitas de amigurumi e obviamente quem não souber a técnica amigurumi não vai entender nada do que eu estou para aqui a dizer. Por isso é uma aula mesmo para quem já tem experiência, bastante experiência, porque também para fazerem as vossas criações não basta fazerem um ou dois bonecos, vocês têm que já ter feito alguns, vários, também não precisam de fazer 50, mas terem pelo menos bastante experiência nessa técnica. Ora bem, vamos cá continuar. Bem, eu estou super entusiasmada por hoje. E eu gostava de começar esta aula por fazer uma breve apresentação minha, embora eu acredito que nesta aula já esteja aqui muita gente que já me acompanha há algum tempo. Eu vou fazer na mesma uma apresentação minha. O meu nome é Ana, nas redes sociais sou mais conhecida como Anitta. Não me perguntem porque é que eu adotei este nome, porque sinceramente foi assim um pensamento de 2 segundos. Eu só não queria pôr Ana, porque achava muito básico, então coloquei Anitta Amigurumi. Eu tenho 26 anos, desde muito nova que adoro artes manuais, todo o tipo de artes manuais que vocês possam imaginar, eu já passei por elas, já experimentei e pronto, e agora fiquei pelo crochê. Eu aprendi muito nova a fazer crochê, mais ou menos a partir dos meus 10 anos. E pronto, e hoje em dia eu dedico-me a 100% a ensinar outras pessoas a fazer crochê e fazer também as minhas criações. Bem, eu comecei esta página da Anitta Amigurumi no Instagram e no Facebook em 2021, foi assim durante a pandemia e começou assim quase que numa brincadeira de simplesmente partilhar os meus trabalhos, mas depois começou a haver várias pessoas que procuravam aprender essa técnica. E então eu criei o meu curso online e desde então, nos últimos 4 anos, eu já ensinei mais de 2.000 pessoas a fazer a técnica amigurumi. Nesses 4 anos vendi muitos trabalhos, vendi muitas receitas de amigurumi, que é uma coisa que nós vamos focar nesta aula, como vocês sabem, o que importa aqui é a criação das receitas. Eu também, uma coisa que quero deixar clara, algumas pessoas mandaram mensagem a dizer que gostavam de aprender certas técnicas de amigurumi nesta aula. Esta aula não é para ensinar crochê ou algo do género, é para vos ensinar o passo a passo para criar receitas de amigurumi. Se alguém quiser aprender amigurumi, então terá que, pode por exemplo inscrever-se na academia
amigurumi, que está disponível no meu site, ou tentarem aprender, por exemplo, no YouTube ou com outras pessoas que vocês conheçam. E pronto, depois entretanto também, nos últimos 2 anos, não, no último ano, eu comecei também com os meus workshops presenciais e desde então tenho feito vários workshops em várias cidades e tem sido uma coisa que me tem deixado muito realizada. E pronto, e agora o que é que eu pretendo com esta aula? Começar também a passar mais conhecimento para vocês, aquelas pessoas que já aprenderam comigo amigurumi e querem dar o próximo passo nessa técnica, querem começar a criar, a fazer as suas próprias criações e é exatamente isso que eu pretendo com esta aula, é mostrar-vos as vantagens e como é que eu faço para criar então os meus bonequinhos, para talvez influenciar-vos a darem esse passo. Eu sei que às vezes é um bocadinho assustador e podem pensar que não serão capazes, mas eu acredito que são, tenho quase a certeza que são, só precisam de despachar os primeiros, porque os primeiros normalmente saem sempre mal, isso aí podem ter a certeza. A minha primeira criação não saiu bem e sinceramente não é suposto sair bem, é mesmo só para experimentar. Vocês aqui conseguem ver algumas das criações que eu fiz. Estas são aquelas criações que eu completei mesmo, ou seja, eu fiz o boneco, escrevi a receita e para além disso escrevi a computador e coloquei à venda. Mas eu para além destes já fiz muitas outras criações que fui partilhando no meu Instagram, mas não cheguei a finalizar, a escrever, porque às vezes sou um bocadinho preguiçosa, mas pronto. Então, o que é que vocês podem esperar desta aula? Temos aqui um pequenino índice, embora eu vou tentar que esta aula não se prolongue muito mais do que 1h30, porque 1h20 máximo, para não ficar demasiado tarde, também é quarta-feira e já começamos às 9, por isso não quero roubar-vos muito mais do vosso tempo. Deixo só aqui uma atenção de que a aula só vai ficar aqui guardada até à meia-noite, depois não ficará disponível no YouTube, por isso vejam mesmo até ao final. Até porque no fim da aula, como vocês conseguem ver aqui, nós vamos ter o sorteio de 2 vagas no meu curso, que vai ser lançado hoje, no fim desta aula, no meu curso onde eu vos ensino como é que podem criar as vossas receitas. E isto aqui é mesmo tudo a fundo. Óbvio que nesta aula eu tenho aqui 1h para vos mostrar um pouco do processo e explicar o máximo que eu conseguir, mas quando se trata de criações de amigurumi tem muito mais que se lhe diga e foi exatamente nisso que eu me foquei nas gravações do meu curso. Portanto, quem se quiser habilitar a ganhar essas 2 vagas, fiquem até ao final e eu depois vou-vos explicar como é que o podem fazer. Então, como é que se vai planear esta aula? Nós vamos começar por falar um pouco sobre alguns erros que eu não quero que vocês cometam, que eu cometi e assim já vos vou dizer já para não cometerem igual. Depois eu vou trocar de câmara, vou passar para esta câmara que está aqui e vou fazer ao mesmo tempo que vocês e vou-vos mostrar como é que eu faço então todo o processo de criação. Óbvio que eu não vou criar aqui um boneco ao vivo convosco porque não consigo, mas vou-vos mostrar o passo a passo, imprimi aqui vários exemplos de receitas, desde o desenho à própria escrita e vou-vos mostrar então todo o passo a passo. Durante essa parte em que vos vou mostrar a receita, eu também vos vou explicar como é que os pontos moldam o nosso boneco, como é que vocês conseguem fazer determinados formatos de modo a formar então o vosso bonequinho, e essa parte é muito importante. Depois passaremos para a escrita da receita, vou-vos dar assim algumas dicas e no final uma parte muito importante que é como é que vocês conseguem vender essas receitas. E pronto, e depois terminaremos então com o lançamento do curso, vou explicar no que é que ele consiste. Se vocês decidirem dar esse passo de adquirir o curso, investirem nesta área, tudo bem. Se não quiserem, podem na mesma ficar para o sorteio, podem se habilitar a uma das 2 vagas e ficam na mesma com o conhecimento que vão adquirir nesta hora de aula. Como é que vocês podem participar no sorteio? Estou aqui sempre a falar, mas é que eu estou a tentar dar-lhe gás para não ficar demasiado longa e não vos roubar demasiado o vosso tempo. Como é que vocês conseguem participar no sorteio?
Ora, ficam até ao final da aula. Eu no final da aula eu vou partilhar aqui no chat ao vivo. Procurem já aí no vosso ecrã onde é que ele anda, porque eu sei que na última aula que eu dei, gratuita, do ano passado, havia pessoas que não estavam a conseguir encontrar o link porque estavam a procurar nos comentários. Então, eu vou deixar o link de um grupo no WhatsApp que eu vou criar no final da aula, onde vocês vão poder enviar uma fotografia. Basta tirarem-se uma fotografia ao ecrã do vosso computador, do vosso telemóvel, o que vocês quiserem, qualquer coisa que comprove que vocês estiveram aqui presentes na aula. Vão enviar essa fotografia para esse grupo, que vai ser partilhado no fim desta aula para o chat ao vivo, e eu depois vou sortear então 2 dessas pessoas que enviarem essa mensagem. Portanto, só podem submeter uma participação por pessoa. Então, alguns erros que nós queremos evitar quando vocês fizerem a vossa primeira criação. Já agora vão-me dizendo aqui no chat também se vocês já experimentaram. Se já experimentaram criar algum boneco e se acharam muito difícil, se conseguiram, se não conseguiram, contem-nos assim um bocadinho da vossa experiência. Alguns erros a evitar. Não sejam demasiado ambiciosas logo no início. Eu cometi este erro. Logo quando eu decidi que queria criar uma receita, eu decidi que era uma excelente ideia fazer um unicórnio que tinha 4 pernas que tinham de ser juntas, em vez de começar por um boneco super básico. Então o que é que aconteceu? Eu desmotivei logo no início, achei que não tinha nenhum jeito para aquela coisa e durante muitos meses nunca mais toquei nessa ideia de criar as minhas próprias receitas. Por isso, o meu conselho para vocês é: escolham um projeto mesmo simples. O mais simples que possam imaginar, só mesmo a cabeça, as orelhinhas, um corpo, braços e pernas simples. Porque assim vocês vão começar pela base e vão progredindo e aumentando a dificuldade. Outro erro é não terem experiência suficiente, e isto aqui eu já disse no início da aula. Quem está aqui e quer aprender a criar receitas, primeiro tem que passar pela fase em que já fez alguns bonecos, porque caso contrário, vocês não vão ter conhecimento suficiente para saberem como fazer determinados formatos. Por muito que uma pessoa pesquise e tente, tem sempre que já ter alguma experiência antes. Outra coisa também que eu queria que vocês tivessem em atenção é que nós não precisamos de inventar tudo, não tem que sair tudo só da nossa cabeça. Não há problema nenhum em procurarem inspiração em trabalhos de outras pessoas. Sempre que eu faço uma criação, vou-vos dar aqui um exemplo. Quando eu desenhei esta coelhinha, ela não veio assim do nada, numa epifania Portanto, eu fiz uma pesquisa intensiva de cores no Pinterest, procurei ilustrações, procurei peluches, outros bonecos de amigurumi, não só de coelhinhos, e fui juntando várias peças para chegar ao resultado final. Então não tenham medo de se inspirarem, é normal, já está tudo inventado nesta vida, nós podemos fazer pequenas adaptações, portanto não fiquem com esse receio, até vos pode ajudar em muito. Depois, a escolha de fio também é muito importante, porque não devemos utilizar um fio nem demasiado grosso nem demasiado fino, porque senão pode condicionar muito a quantidade de pontos da nossa receita. E têm que terem atenção se quiserem fazer depois a venda dessas receitas. Ora, tenho aqui uma pergunta para colocar. Porquê criar receitas? Porquê que uma pessoa quer criar receitas? E isto aqui eu pergunto-vos a vocês também, eu vou dar a minha opinião e quero também que vocês me digam aqui no chat ao vivo porquê que vocês estão aqui nesta aula, porquê que vocês querem criar receitas. Eu acho que existe assim 2 grandes motivos que nos levam a querer fazer as nossas próprias receitas. Primeiro, pode ser para nosso uso próprio, para termos a liberdade de transformar qualquer ideia que nós tenhamos num boneco. Conseguimos dar, se for o vosso caso de fazerem encomendas, conseguimos dar resposta a várias encomendas, praticamente qualquer ideia que o nosso cliente tenha, fazer bonecos personalizados. E também, a meu ver, torna a parte de confeccionar o boneco mais interessante, porque vocês chegarem ao final e olharem para aqui e depois verem o vosso boneco feito, é assim um sentimento sem igual, é muito mais especial do que pegarem já numa receita feita
e pronto, e simplesmente fazerem os pontos, porque isso qualquer pessoa consegue fazer. Agora, desenhar e transformar num boneco, aí sim está a parte mais difícil da coisa. E depois, um grande motivo, e que eu quero hoje influenciar-vos, se há coisa que eu quero esta aula é influenciar-vos que comecem a dar este passo na criação das receitas, porque é uma excelente fonte de investimento do vosso tempo e a longo prazo. Por isso, vender as receitas para mim é um grande motivo para vocês começarem a fazer as vossas próprias criações, até porque vocês só têm o trabalho uma vez de criar a receita e ela fica durante anos a vender, que é o que já aconteceu com grande parte das minhas receitas nos últimos anos. Hoje em dia estou um bocado parada na parte das criações, mas elas continuam a render na mesma. E eu no final desta aula eu vou partilhar mesmo convosco quanto é que eu já vendi. Vou-vos mostrar prints do meu Shopify, do meu site. Vou-vos mostrar como é que vocês conseguem também saber quanto é que outras criadoras já venderam. Sim, isso é possível. É possível vocês irem à plataforma Etsy e saberem exatamente quantas receitas é que cada pessoa já vendeu. Isso vai ser uma ferramenta muito boa para vocês, para saberem depois em que tipo de trabalhos é que podem e devem investir o vosso tempo. Por isso, fiquem até ao final, porque ali quase no penúltimo capítulo, onde vamos falar sobre a venda das receitas, eu vou-vos deixar todas essas dicas. E pronto, e é isto que eu tenho para vocês, assim, de introdução. Acho que já me alonguei muito, não sei se 15 minutos mais ou menos que passou. Está dentro do timing. Agora, vamos colocar as mãos na massa, vamos passar para a parte prática da coisa, que eu acredito que é aquilo que vocês mais querem ouvir falar hoje. Então, vou trocar de câmara para aqui. Ora, vamos lá. E vou pegar só numa folhinha. Ups. Ora bem, acho que agora já me conseguem ver. Vamos colocar assim. Vou pegar aqui no meu marcador. Vamos lá. Já estou em modo professora. Ora, então, como é que eu faço para fazer as minhas criações? A meu ver, existe assim duas formas que vocês podem utilizar para fazer as vossas criações. E agora estou-me a lembrar que me esqueci de trazer o meu boneco para aqui. Deem-me um segundinho. Quer ver se tenho o meu bonequinho. Bem, não tenho. Vamos fazer esta aula sem bonecos, mas sem fotografias. Então, existem assim duas formas de vocês fazerem as vossas criações, a meu ver. Vocês têm o método 1, que é através de aproximação. E depois têm o método 2, que é através de medidas exatas. Normalmente eu utilizo o primeiro método porque eu acho que é mais direto. Isto aqui não são métodos, sei lá, conhecidos. Eu dei-lhe este nome e fui aprendendo com a prática, mas com certeza deve existir mais formas de fazer a criação. Tudo o que eu sei fui aprendendo à medida que fui tentando e errando também. Pronto, no que é que consiste a aproximação? É quando nós estamos a fazer um trabalho e toda a receita é feita com um pouco de tentativa e erro. Vocês estão a fazer cada uma das peças, imaginem que estão a começar a fazer um braço. Vocês fazem e em cada carreira vão aproximando ao desenho. O desenho deve estar sempre em escala real. Vocês vão aproximando no desenho e comparar se está com o tamanho certo ou não. E vão adaptando o tamanho de forma a ficar igual ao desenho. O objetivo é vocês no final terem um desenho
e o boneco encaixam em cima e ele está praticamente do mesmo tamanho. Isto vai servir como referência. Nas medidas exatas é um método que eu também explorei muito no meu curso e fui mais a fundo, mas nas medidas exatas é quando vocês pegam num determinado fio, imaginem que vocês gostam muito de utilizar este aqui que é da Limol. Vocês vão fazer toda a análise deste fio, por exemplo, qual é a medida de uma carreira, 2, 3, 4, qual é a altura, e depois vocês, com essa análise, pegam neste desenho e, medindo com uma régua, já sabem exatamente quantas carreiras é que têm que fazer para obter aquele boneco. Então, existem estas duas formas. Eu gosto de fazer por aproximação, acho que salta esses passos todos à frente e funciona na mesma no final. Então, eu vou começar aqui a apontar qual é que é, então, o passo a passo que eu utilizo para fazer as minhas receitas. O primeiro ponto é a parte de procurarmos inspiração e fazermos o desenho. Vou colocar aqui desenho. Esta é uma parte muito importante. Vocês têm que ter um desenho em tamanho real, daquele tamanho que vocês querem que o vosso boneco fique. Este aqui está muito pequenino, mas normalmente os meus bonequinhos ficam com 25, 30 centímetros. O objetivo é, vocês fazem o desenho, podem digitalizar, podem depois escalar no tamanho que querem, imprimem e ficam com essa referência assim impressa. Eu até imprimo vários para ir riscando por cima. Então, esta é uma parte muito importante, ter o desenho. A inspiração, vocês podem procurar inspiração em muitos lados, como eu já vos falei ainda há pouco. Podem procurar personagens de filmes, animais, elementos da natureza. Podem se inspirar também em pessoas, em alturas festivas do ano e procuram tanto no Pinterest, no Google, podem procurar ilustrações, bonecos já feitos, podem também procurar ilustrações, bonecos já feitos, peluches, tudo o que vocês possam imaginar serve de inspiração. E é isso. Esta parte eu acho que é a mais fácil, porque nós, enquanto crocheteiras, o que não nos falta é inspiração e ideias do que fazer, porque nós começamos muitos bonecos e depois acabá-los é que é um problema. Mas pronto, esta parte é fácil. Depois vem a segunda parte da criação da receita, que é quando eu faço um planeamento das peças que vou fazer. Antes de passar já para o fio e para a agulha, eu faço um pequeno esquema onde decido, ok, eu vou começar por aqui, por ali, como é que eu vou fazer cada uma das peças para depois não chegar ao final e isto dar errado. Deixem-me só compor aqui a câmera. E é isso que eu faço. Então, eu faço um planeamento. Esse planeamento consiste em basicamente, e muito rapidamente, que já me estou a alongar demasiado para variar, eu venho aqui ao desenho e faço o desenho simplificado de cada uma das peças. Tenho a cabeça, as orelhas, eu teria que fazer uma peça assim, que depois teria que ser dobrada. Vou decompondo, por exemplo, a parte daqui do corpo. Eu sei que eu vou querer, por exemplo, prender aqui uns calções, imaginemos, estou um bocado a inventar. Então eu tenho que planear já que aqui nesta zona teria que deixar algumas argolinhas para fora para conseguir prender depois a roupinha. Pronto, e é decidir, por exemplo, aqui os pezinhos, eu teria que iniciar se calhar com uma correntinha para ela ficar assim neste formato oval. Eu ensino-vos também no curso como é que vocês fazem esse tipo de alterações, quando o trabalho não começa com uma espiral, não é? E pronto, fazemos o planeamento, decompomos o boneco e simplificamos cada uma das peças e depois passamos então para a parte de criar a receita em si. E é aqui que eu vos vou ensinar um pouco como é que funciona então esta parte de conseguirmos esculpir o nosso boneco, porque isto acaba por ser quase uma escultura. Vocês, com um pouco de matemática, um pouco de artes, vocês conseguem
transformar estes desenhos em bonecos. Então nós vamos abordar um pouco disso, como é que vocês conseguem mexer na largura, na altura, fazer os diferentes formatos para obterem então os vossos trabalhos. Criar a receita. Pronto. E é esta a parte que nós vamos falar agora. Vou só pegar aqui. Eu tinha imprimido também estes desenhos para vos dizer o quê? Se vocês não sabem desenhar, vocês não se preocupem, vocês não precisam de saber desenhar para conseguirem fazer os vossos bonecos. Não têm que conseguir fazer um boneco assim. Podem imprimir vários exemplos de diferentes trabalhos que tenham certos elementos que vocês gostem. Imaginem, para esta coelhinha, eu sabia que eu queria fazer umas orelhinhas assim descaídas. Eu sabia que queria uma cabeça redonda. Por exemplo, eu quero um lacinho, ele está aqui. Eu depois pego numa folha qualquer, colocam por cima e vão decalcando até terem as linhas de fora do vosso boneco. Ele não precisa ser assim todo pintado, basta ter os contornos para depois conseguirem aproximar e fazer então as comparações, não é? Para ficar igual. Então, vamos fazer aqui um pequeno esquema. Deem-me aqui só uns segundinhos. Vamos usar mesmo esta folha. Então, quando nós temos um bonequinho, nós vamos moldando o boneco em duas vertentes, na largura e na altura. E como é que nós conseguimos esculpir isso? Quando nós queremos que, eu vou tirar só esta folha, quando queremos que o nosso trabalho aumente ou diminua a largura, nós vamos fazer carreiras onde utilizamos pontos de aumento ou diminuição. Obviamente que quando nós estamos a diminuir, a largura está a ficar mais pequena e quando estamos a aumentar, a nossa largura vai aumentar, não é? Como o próprio nome indica. Então imaginemos, e outra coisa, quando nós estamos a aumentar a altura do nosso trabalho, eu já vou-vos dar exemplos práticos disto. Quando nós queremos mexer na altura dos nossos trabalhos, quando digo a altura dos trabalhos é de cada uma das peças, porque cada peça é feita em separado. Imaginem que eu tenho uma cabeça, se eu quiser que ela aumente assim, eu vou fazer carreiras onde apareçam só pontos baixos. Vamos dar um exemplo prático disto. É assim que nós esculpimos o nosso boneco. Exemplo prático. Vamos pegar aqui, nesta receita, e aqui. Temos aqui uma peça muito básica, que é uma esfera. Na esfera, nós temos uma parte onde ela está a aumentar a largura, certo? Aqui. Toda esta parte, ela está a aumentar a largura. Então eu sei que nesta zona da receita, eu também exagerei um bocadinho, nesta zona da receita eu vou ter que ter carreiras onde eu vou fazer aumentos. Quando eu digo ter carreiras que vou fazer aumentos, por exemplo, começa com 6 pontos baixos no anel mágico, 6. Na segunda carreira eu iria ter 6 aumentos, 12. Na terceira seria 1 ponto baixo, um aumento, vezes 6, daria 18.
e por aí fora. 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Depois eu chegaria aqui a uma parte da cabeça, que seria esta aqui, onde, se repararem, ela não está a aumentar nem a diminuir a largura da peça. Como tal, aqui nesta zona eu iria fazer, sei lá, da 8 à 16, seriam só pontos baixos. Depende agora da sequência que estavam a fazer, mas imaginemos que seria tipo 48 pontos baixos. E nós aqui estaríamos então a mexer na altura do boneco. Aqui estamos então a mexer na largura. Chegando depois à parte de cima, nós iríamos começar a diminuir. Nós queremos que a peça feche. Se queremos que a peça feche, diminui a largura, então vamos fazer várias carreiras com diminuições até fechar por completo. Então chegamos aqui, carreira 17, iríamos fazer, por exemplo, 5 pontos baixos, uma diminuição, vai depender da carreira que nós tínhamos terminado ali. 5 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição e por aí fora. Iríamos estar então a diminuir. Esta é a base das bases da criação das receitas, é perceberem como é que a vossa peça aumenta, diminui e aumenta, diminui a altura. Esta é a base, é uma parte muito simples e funciona em quase tudo o que é as peças dos nossos bonecos, só que depois existe alguns casos que a coisa começa a complicar. E complica bastante, que é quando nós temos certas e determinadas peças que não aumentam nem diminuem de forma regular. Uma cabeça aumenta, diminui de forma regular. Se calhar aqui esta peça, por exemplo, as pernas, já é um caso diferente. E aqui já teríamos que ir mais a fundo, que é aquilo que eu explorei mesmo em detalhe na parte do curso. Mas imaginemos, vamos escolher uma peça que não é totalmente regular, mas que acaba por também não ser totalmente assim diferente do comum. Imaginemos que nós temos o corpo da boneca, que é assim. Nós conseguimos começar a fazer este código de cores também. O amarelo é para aumentar a largura. Temos aqui esta parte onde aumenta a largura, por isso eu sei que nesta zona da receita eu iria ter várias carreiras com sequências assim de aumento até obter a largura certa. Eu iria fazer essa sequência, iria fazer 1 ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, até eu pegar na peça, encostar aqui e ver, ok, tem exatamente a mesma medida. Por acaso tem, e não foi de propósito. Tem exatamente a mesma medida. Então está tudo ok, não precisam de fazer mais sequências. Iriam passar então para a próxima fase da receita. Fazem sempre assim. Testam, encostam. Está muito pequeno, fazem mais uma carreira. Está muito largo, desfazem um bocadinho. Sempre assim, sempre esse método de aproximação. É assim que eu faço as minhas criações, todas. Chegam aqui a esta parte e conseguem ter a percepção de que nesta zona ele não está nem a aumentar nem a diminuir a largura. Então eu iria fazer aqui várias carreiras só com ponto baixo. Depois aqui é onde a coisa começa a complicar, porque nós não temos, como no caso da cabeça, uma peça que feche logo totalmente, mas ela vai sim fechando um bocadinho, vai diminuindo a largura gradualmente, vai diminuindo aos poucos e aumentando um pouco a altura. Então o que é que nós temos que fazer quando temos uma peça que vai diminuindo a largura e aumentando aos poucos? Vamos aqui, vamos usar aqui uma mistura destes dois. Vamos fazer algumas carreiras com diminuição e depois algumas intercaladas só com ponto baixo. Então seria, por exemplo, chegaríamos aqui, faríamos 5 pontos baixos, uma diminuição
Imaginemos, estou a dar assim um exemplo sem pesquisar muito. Depois, imaginemos que isto dava 36 pontos. Eu não sei quanto é que dá. 36. Na próxima, eu iria fazer só 36 pontos baixos, para ela aumentar um bocadinho a altura. No próximo, se calhar já ia diminuir outra vez. 4 pontos baixos, uma diminuição. E sempre por aí fora. E isto é mesmo vocês irem testando e encostam e vão vendo se o boneco está a ficar com o formato que vocês querem que ele fique. Essa é a base, digamos assim, da criação. É fazerem aproximando as peças, perceberem como é que ela aumenta a largura, diminui e também como é que mexemos a altura. Agora, sabendo então como é que nós esculpimos o nosso boneco, também há uma parte muito importante, que é... Vamos ver se eu encontro aqui no meio destas folhas todas aquilo que eu vos quero mostrar. Existe uma parte muito importante que com certeza vocês já viram de certeza absoluta, quando vocês estão a seguir alguma receita, existe assim estas sequências aqui. Existe uns determinados números que estão entre parênteses vezes 6, vezes 5, vezes 4, o que for. E isto é muito importante. Porquê que a parte das sequências é extremamente importante? Porque ninguém quer fazer uma receita que não seja simplificada. Trouxe-vos aqui um exemplo. Imaginem que vocês estão a seguir uma receita. Imaginem que compraram esta receita e ela está escrita assim. Esta parte está ok, esta parte está ok, simplificada, comum, como vocês costumam ver muitas vezes, mas depois chegam à terceira carreira e têm 2 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, depois de repente têm uma sequência e isto dá 19. Vocês estão a fazer crochê e não vão conseguir relaxar nem por um segundo, porque vão ter que estar sempre a olhar para a receita e para tentarem não se perder nas contagens. Por isso é muito importante vocês terem sempre as vossas receitas escritas, a não ser em casos que não seja mesmo possível, terem sempre as sequências. Isto aqui, que são números que se repetem do início ao fim da receita. 1 ponto baixo, um aumento, vezes 6, 2 pontos baixos, um aumento, vezes 6, e depois terem carreiras onde aparece só pontos baixos. Normalmente, grande parte do boneco é feito com essas sequências. Pode existir certas e determinadas peças em que não nos é possível, e aí nós abrimos algumas exceções, mas esta parte é muito importante. Saber fazer uma receita bem feita de uma receita que não está bem feita. Outra coisa que eu não falei há pouco, mas que eu queria voltar, antes de avançar nisto das sequências, eu já venho aqui outra vez porque isto é muito importante. Mas ainda sobre isto de moldar o boneco, existe também peças que não são de todo regulares. Nós falamos no caso do círculo, falamos neste caso aqui, mas existem peças que podem ser tipo assim, não é? E como é que nós fazemos nestes casos? Nós temos esta parte que cresce de forma regular e depois aqui nós temos uma zona onde nós estamos a diminuir a largura e temos uma zona que está a crescer normal, está a crescer só nos pontos. Então eu nesta zona da receita eu vou ter que fazer só pontos baixos, nesta zona da receita eu vou ter que concentrar várias diminuições no mesmo sítio. E o mesmo se ele começar a aumentar. Se aumentar, eu aqui coloco vários aumentos e aqui teria que colocar diminuições para dentro. Foi só assim uma parte que eu me lembrei e queria também deixar aqui registado, só para não perder informação. Isto ainda sobre a parte de esculpir os bonecos. Agora, de volta às sequências, eu vou pegar aqui num papel que eu preparei para a aula de hoje,
onde eu vos vou falar então da parte das sequências. Como eu já vos expliquei, é extremamente importante porque nós queremos simplificar as nossas receitas. Isto se vocês forem, se vocês quiserem fazer uma coisa em condições. Temos então que utilizar isto, as sequências. E as sequências, existem vários tipos e é aqui que entra a parte complicadíssima de criar receitas. É fazermos estas contas baterem certo, porque para as sequências serem iguais do início ao fim, nós temos que dividir cada carreira em espacinhos iguais. E isso nem sempre é assim tão fácil quando nós queremos moldar peças que sejam diferentes, por exemplo, de uma esfera. Uma esfera é super simples. Mas quando nós queremos fazer bonecos de formatos assim mais diferentes, não tão regulares, a parte da matemática entra muito aqui. E eu não vou ter tempo de aprofundar a 100%, mas eu tenho uma aula quase só de 1 hora, onde eu vos ensino a fazer todas essas contas para, em cada carreira, ficarem com as continhas, com as sequências a baterem certo, do início ao fim. Mas eu vou-vos fazer assim aqui um apanhado muito rápido, porque também já estamos aqui com 40 minutos de aula e está a passar muito rápido o tempo. Então, nós podemos ter sequências de vários números. Pode aparecer, por exemplo, um ponto baixo, um aumento, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes o que vocês entenderem. O que vocês quiserem. Agora, qual é que é o mais comum? A mais comum é esta aqui, o vezes 6. Em grande parte das receitas, vocês com certeza já sabem, aparece o vezes 6. E porquê que ele é tão utilizado? Porque se vocês utilizarem tipos de sequências diferentes, elas vão dar formatos diferentes à vossa peça. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês pegam aqui, numa peça, onde fazem... Ups, caiu. Imaginem que vocês estão aqui a analisar a sequência onde fazemos vezes 8. Quando nós multiplicamos estas sequências, significa que nós estamos a aumentar ou diminuir em cada carreira esta quantidade de pontos que aparece aqui nos vezes, nessas sequências. Por exemplo, nesta receita aqui, eu entre cada carreira estou a aumentar 7 pontos, nesta aqui eu estou a aumentar 6 e nestas aqui eu estou a aumentar, por exemplo, 3, 4. E isto vai influenciar muito o modo como a vossa peça vai crescer. Se eu começar com uma sequência de 6, que é a mais frequente, porque é que ela é mais frequente? Porque ela dá assim um aspecto meio que arredondado às nossas peças. Estou aqui a ver se encontro um exemplo. Acho que esta é. Dá assim um aspecto arredondado, estão a ver? E ele é muito utilizado porque grande parte das peças, como esta aqui, são... Vou pegar aqui no outro exemplo. Grande parte das peças têm esse aspecto arredondado no início. Por isso é que... Este aqui não, mas por isso é que nós usamos mais as sequências de vezes 6, aqui no corpo também. Então, quando nós queremos que uma peça fique com esse formato assim arredondado, nós vamos utilizar sequência de 6. Se nós quisermos que a base do nosso trabalho fique mais achatado, fica assim com este aspecto, então nós vamos começar com uma sequência de 8. Ao começarmos com uma sequência de 8, significa que eu, em cada carreira que eu faça sequência de aumento, eu vou aumentar sempre 8 pontos em cada carreira. Ou seja, eu aumento muito mais do que numa sequência de 6. Ou seja, em cada carreira estou a aumentar muito mais a largura. Lembram-se que eu vos expliquei que os aumentos mexem na largura e diminuição, aumentos e diminuições, na largura e diminuição do nosso trabalho. Então eu aqui na sequência de 8, eu estou a mexer muito rapidamente na largura. Então o meu trabalho vai crescer muito mais rápido na horizontal do que para cima. E isto aqui é muito usado, por exemplo,
se vocês quiserem fazer peças, imaginem que eu tenho assim um dinossauro e eu quero que as peças fiquem assim mais planas. Eu posso iniciar este trabalho com uma sequência de 8 e ele vai ficar muito mais plano do que se eu começasse com uma sequência de 6. Então, temos aqui então sequência de 8, de 7 é um intermédio dos dois, não vale a pena estarmos a analisar. E depois também temos outros casos em que nós queremos que, nós já vimos, quando queremos que a peça comece assim, quando queremos que a peça comece assim, 6, este é de 8, e quando nós queremos que o formato fique assim, mais afiado, assim com um formato mais triangular, nós temos que começar com muitos menos pontos. Podemos usar, por exemplo, uma sequência de 3. Usando uma sequência de 3, eu vou começar apenas com 3 pontinhos e como eu, de cada carreira em cada carreira, só vou aumentar 3 pontos, eu não vou dar tempo suficiente à peça para ganhar muita largura. Então ela vai começar a crescer de forma quase que triangular para cima. E isso é muito usado assim quando nós queremos fazer orelhas, quando queremos fazer espinhos e tudo mais. Agora, aqui só para concluir, se nós queremos então fazer uma peça que fique mais afunilada, nós vamos utilizar sequências de 3, 4 ou 5. Se queremos uma peça com uma base achatada, começamos a peça com 8 pontos, usamos sequências de 8 ou 7. Se queremos uma peça com uma base arredondada, um crescimento mais regular, então vamos utilizar as sequências de 6, que são as mais utilizadas. E pronto, isto sobre este tema das sequências é isto, só que não é assim tão simples. Aliás, isto não tem nada de simples, só que o que começa a complicar é quando acontecem coisas como isto. Quando nós queremos que a nossa peça comece de uma forma arredondada, imaginemos, começamos com a sequência de 6, que foi o que aconteceu aqui. É o que aparece aqui. Só que reparem que eu cheguei aqui a um ponto da minha receita onde eu não queria que entre cada uma das carreiras diminuísse 6 pontos, porque senão a perna ia fechar muito rápido e eu não queria que isso acontecesse. Então nós podemos, em certos pontos das nossas receitas, trocar de sequência. Não precisamos de começar com sequência de 6 e manter até ao final. Podemos fazer essa troca. Só que o difícil, vejam aqui, por exemplo, na carreira 8, eu troquei para uma sequência de 3, porque eu queria que em cada carreira diminuísse apenas 3. Que fosse assim, diminuísse mais gradualmente na largura. Agora, a parte difícil é como é que eu faço com que esta sequência que estava a iniciar tão direitinho de 1 ponto baixo um aumento vezes 6, 2 pontos baixos um aumento vezes 6, como é que eu pego nestes pontos que eu tinha aqui e transformo numa sequência de 3? Porque nós temos que dividir esses 24 pontos que eu tinha terminado em espaços iguais para conseguirmos pegar numa sequência que fique direitinha do início ao fim, agora vezes 3. Então, nós o que fazemos é pegar nestes 24 pontos e vamos começar a dividir, pegam numa calculadora ou o que for, ou vão fazendo de cabeça, vão dividindo por vários números até encontrarem a divisão perfeita, ou seja, aquela sequência onde vocês vão conseguir manter sempre o mesmo número de pontos até darem a volta completa a essa carreira. E é aqui que entra a matemática, e isto aqui dava tema de conversa para várias horas, mas tudo isto eu aprofundei em detalhe no meu curso. Tem lá tem só uma aula sobre as sequências, tem depois também o capítulo 3, eu já vos vou explicar tudo isso. O capítulo 3, eu criei 2 receitas, são cerca de 4, 5 horas, só a criar
duas receitas convosco. Eu criei mesmo, enquanto gravava o curso, todas as dúvidas que me vinham surgindo, eu gravei todo o passo a passo, então lá vocês vão conseguir entender melhor como é que eu faço esse tipo de contas para ficar uma receita que bata tudo bem do início ao fim. Mas só assim, muito resumidamente, porque também não vos quero deixar assim sem informação, mas também estamos quase com 1 hora de aula e eu tenho que avançar para a próxima parte. Mas pronto, o que é que vocês faziam? Pegavam neste número e iriam começar a dividir, por exemplo, dividiam por 2, dividiam por 3, ora isto ia dar, oi Jesus, eu não sei se eu vou estar apta para fazer contas. Pronto, dividiam por 3, precisava da minha calculadora, dividiam por 3, por 4, por 5, por 6 e iriam então procurar qual destes números é que davam um número inteiro. Se desse, por exemplo, 4,5555, significa que não podem utilizar uma sequência de 3, porque não iria dar, ou seja, imaginemos que isto é uma carreira de pontos, não iriam conseguir dividir essa carreira em 3 espaços iguais. E se não conseguirem dividir em 3 espaços iguais, então vocês não conseguem fazer uma sequência com esse número. Neste caso seria o vezes 3, neste caso seria o vezes 4. Vezes 5, vezes 6, iriam ver então qual destes é que, quanto é que isto iria dar e quanto é que vocês queriam também aumentar ou diminuir em cada uma das carreiras. E pronto, isto aqui é a base de toda a técnica amigurumi, como é que vocês conseguem esculpir o vosso boneco. Eu vou só aqui continuar aquele esquema que eu estava a fazer, que entretanto já não sei onde é que anda afuera, está aqui. Pronto, passo a passo, criar receita, uma chamada de atenção para vocês, para não cometerem o mesmo erro que eu cometo tantas vezes. Eu já criei muitos bonecos e depois cheguei ao fim desse boneco e reparei que havia partes da receita que eu ou não registrei, não tirei fotografia do processo, ou não apontei todas as partes da escrita da receita, e depois o que é que acontece? Eu tenho que fazer todo o boneco outra vez para conseguir registar tudo isso e conseguir finalizar a receita de modo a ficar escrita e apta para depois fazer a venda, não é? Para ela ficar assim neste formato. Então o meu conselho para vocês é tirem sempre fotografias a todo o processo, incluindo o início das peças, algumas que sejam mais difíceis, fotografem essas partes, registrem tudo para não vos faltar nenhuma informação. Ora, nós agora vamos passar para a parte da escrita da receita. Eu vou ligar aqui o PowerPoint outra vez. Ok. Vamos passar para a escrita da receita, que é quando vocês já terminaram o vosso boneco, já fotografaram tudo. Fotografias finais têm que ser sempre incríveis para colocarem na capa. Muito das fotografias que vocês tiram é isso que acaba por vender o vosso trabalho, as vossas receitas, se for esse o vosso intuito. E pronto. Depois passo então para a escrita da receita e na escrita da receita, vamos só passar aqui, na escrita da receita eu utilizo sempre, desde o início que utilizo o site Canva para fazer as minhas receitas, eu já tenho lá um template que costumo utilizar sempre, basta arrastar as fotografias para lá e vou colocando naquelas caixinhas que normalmente é só mesmo arrastar e já ficam lá marcadas. Este template que eu costumo utilizar nas minhas receitas e muitos outros também está incluído no curso e quem depois decidir dar esse passo ou não, terá então acesso a este template que é o que eu costumo utilizar nas minhas receitas e está a papinha toda feita, vocês só têm que ir lá, arrastar as vossas fotos para o sítio e escreverem, obviamente, a receita em si. Agora, último tema. Quem não quiser vender as receitas fica com elas para si, mas quem tiver interesse em fazer a venda das receitas, que eu acho que deve, não tem nada a perder. Eu não consigo entender como é que podem criar uma receita e não colocar à venda, só se quiserem mesmo que ela seja uma coisa privada, vossa, mas não têm por que não vender,
porque o trabalho já está feito, é literalmente só colocarem à venda. E como é que vocês podem fazer isso? Podem vender em 3 sítios diferentes, a meu ver. Podem utilizar as redes sociais, eu uso os 3 que estão aqui. Sinceramente, eu negligencio um bocado o Etsy, o mercado internacional, porque eu já tenho uma comunidade aqui em Portugal que me segue. Mas se no vosso caso não o tiverem, sem dúvida alguma que a plataforma Etsy seria a melhor opção. E é aquela que dá menos trabalho, já agora. Então, redes sociais, vocês podem vender perfeitamente no Instagram, Facebook depende muito do vosso público, mas vendendo no Instagram vocês teriam então que ou criar uma comunidade que já acompanha o vosso trabalho, vai acompanhando todo o processo das receitas. Eu sinto que quando eu estou a criar uma receita e vocês sentem que estão a fazer parte do processo, ajudam-me a escolher as coisas, que depois é muito mais fácil de vender, porque as pessoas, primeiro, já sabem que essa receita vai ser lançada e sentem também que é algo especial e que foram incluídas. Portanto, podem vender através das redes sociais, podem criar vários vídeos promocionais, a mostrarem o passo a passo, a mostrarem o resultado final. Às vezes podem ter a sorte de viralizar, outras vezes não, depende. Mas pronto, podem vender então pela rede social, podem também ter um site próprio. Eu utilizo o meu site para vender as receitas. Eu não tenho um site desde o início do meu negócio. Os primeiros anos, eu diria 2, 3 anos, eu não tinha site, eu fazia tudo pelo Instagram, as vendas. Depois, mais tarde, comecei a vender também as receitas, os meus cursos, tudo mais, através do meu site. E eu aconselho o Shopify, é aquele que eu mais gosto. E acho que fica mais em conta também, em termos de mensalidade. Depois, existem vários marketplaces que fazem quase que a promoção para vocês, que essa acaba por ser a parte difícil, quando vocês não têm um público já bem cimentado que vos vá comprar. A melhor opção para vocês é utilizarem a plataforma Etsy, e vocês vão perceber que, ao contrário do que se calhar vocês pensam, não é necessário vocês terem uma comunidade já ou levarem tráfego para a vossa loja Etsy. O próprio Etsy faz a promoção dos vossos produtos e ajuda-vos muito a vender para várias pessoas. Agora têm que ter o produto certo para isso. Eu tirei aqui um print. Tirei um print do meu Shopify para vocês verem algumas das vendas que eu fiz através de lá. Como eu vos disse, grande parte das vendas eu não faço através do meu site, mas se vocês virem aqui, eu já vendi só através do site várias centenas. Só o e-book, que é um pack que eu tenho de receitas, eu já vendi 46 no meu site. Embora eu no final de cada workshop que eu faço, eu vendo sempre pessoalmente às pessoas que lá estão. E acabo por tratar disso pelo WhatsApp, mas vocês conseguem ver aqui que eu já vendi muito de receitas e conseguem também ter aqui a percepção de quais é que são aquelas que eu já vendi mais, que pode-vos depois ajudar também depois na escolha de quais é que vocês quererão fazer daqui para a frente. Eu, para vos ser sinceras, eu já vendi mais de 3.000 receitas à vontade, no conjunto de tudo, ou seja, no meu site, na plataforma Etsy, pessoalmente também, através do Instagram principalmente. Antes de ter site era através de lá que eu fazia as vendas das minhas receitas. E pronto, e também o livro físico, que é aquilo que me dá mais trabalho de fazer, porque sou eu que acabo por encadernar, mas já tentei um bocado nessas vertentes todas. Fazerem um pack de receitas também é uma coisa que funciona muito bem. Claro que não há tanto lucro por cada receita, mas se calhar conseguem agregar ali um maior valor de uma só vez. Aqui tenho um print da minha loja na plataforma Etsy. Por exemplo, podem ver que no ano passado eu vendi 666 € em receitas.
que foi mais ou menos 500 euros de lucro, porque a Etsy tira bastantes comissões, mas sinceramente é um preço a pagar para fazerem o marketing por vocês. Nenhuma destas vendas veio do meu Instagram, foi tudo pesquisas feitas logo na Etsy. Portanto, se eu tiver que pagar 143 euros de taxas para eles me venderem 500, também não é algo que me incomode. Eu já tive outra conta na Etsy há uns anos atrás, que entretanto foi banida, portanto eu não vos consigo mostrar muito mais do que estes dados, mas eu já tinha vendido também muito mais nos outros anos anteriores. Mas eu sinceramente negligencio muito esta plataforma. Aliás, se vocês forem pesquisar a minha loja, tem lá muito poucas receitas, não tenho as minhas receitas todas, eu hoje em dia tenho por volta de 30, não tenho lá todas, grande parte destas vendas até foi praticamente quase só uma receita. Eu mostrei isso tudo a fundo também no meu curso. Só mais tarde é que eu acabei por fazer as traduções das receitas e coloquei lá. Porque lá está, isto também dá trabalho, vocês têm que traduzir, não basta, se fosse só colocar em português, já estavam feitas, já tinha colocado, só temos que traduzir tudo para outras línguas. E quem não souber traduzir, não tem problema nenhum. Vocês podem utilizar ferramentas de inteligência artificial que fazem isso por vocês. Isso também ensinei a fundo no curso e estou-me a alongar-se muito no tempo. Então, outra coisa que eu quero partilhar aqui convosco, esta parte eu acho que vocês vão gostar. Se vocês abrirem o site Etsy e pesquisarem lá receitas de amigurumi, qualquer um, procurem uma loja qualquer e vocês conseguem ver exatamente quanto é que cada loja vende de cada produto, através de um destes sites. O Everbee é o mais conhecido, o de baixo, que é o Alura, não sei bem como é que se diz, é quase que uma imitação do Everbee, é mais barato, isto porque estes sites permitem-vos experimentar. Por exemplo, podem analisar 2 ou 3 lojas, mas depois ele bloqueia e vocês têm que pagar quase que uma mensalidade. Vocês podem pagar, por exemplo, só a primeira mensalidade, pesquisam o que tiverem a pesquisar e depois cancelam a vossa subscrição. E o que é que isto faz? Imaginemos esta loja aqui. Eu peguei numa loja aleatória que me apareceu quando eu fiz a pesquisa, chama-se Croca, acho eu. E vocês conseguem ver aqui neste print que esta pessoa já fez 74 mil vendas na Etsy, só de receitas de amigurumi. Vocês podem pesquisar no final da aula, depois esta pessoa lá. 74 mil vendas e já vendeu 431 mil dólares. Claro que isto não é lucro, nós temos que ter noção que se calhar todas estas vendas ela deve ter feito uns 300 mil dólares, o que sinceramente não é nada mau a vender receitas. E agora vocês dizem, mas isso se calhar é uma pessoa que tem muito público, é muito conhecida nas redes sociais e eu não tenho isso, eu não vou conseguir vender, não é uma coisa realista para mim. Eu fui pesquisar, não vou só passar isto à frente, fui pesquisar o Instagram desta pessoa que vendeu, era 60 mil, acho eu, receitas, e tem 3 mil seguidores. E não tem uma comunidade forte no Instagram, não tem muitos gostos, porque isso também é indicador se as pessoas seguem ou não o vosso trabalho. Então, isto para vos dizer que as taxas que vocês pagam na Etsy é muito pouco para aquilo que ela faz por vocês, porque ela basicamente trata de tudo, de todo o vosso marketing por vocês. Esta pessoa não precisou de estar a publicar todos os dias no Instagram, partilhar as receitas no Instagram para conseguir vender. Foi simplesmente saber escolher quais é que são as receitas que melhor se vendem e que têm mais procura. E é isso que eu vos quero mostrar aqui. Se vocês repararem, isto é através daquelas ferramentas que vos mostrei, o Alura ou o Everbee. Vocês conseguem ver que, por exemplo, só desta receita, que é este dragão preto, que eu
penso que seja daquele filme do Quem Quer Treinar o Seu Dragão. Ela vendeu 24 mil dólares só desta receita. E reparem, tem aqui também este ornitorrinco, que eu acho que é daquele desenho animado, 9 mil dólares. A personagem do aquele T-Rex do Toy Story, 5 mil dólares. Este Lego também foi 5 mil dólares. Então, isto para vos dizer que vocês só têm que saber escolher bem quais é que são as receitas que vocês querem fazer. Porque coelhinhos em crochê existem muitos, receitas de ursinhos existem muitos e a probabilidade de vocês conseguirem vender é muito mais baixa. Então, se vocês tiverem as ferramentas certas para conseguirem ver quais são as receitas que vão ter mais resposta, então vocês, eu não tenho qualquer tipo de dúvida que conseguem ter um rendimento, de certa forma, passivo através da plataforma Etsy. E não precisam de ter um Instagram muito conhecido, como muitas criadoras têm, que eu acho isso incrível, mas não têm essa necessidade, não precisam de ter todo esse trabalho, é muito mais simples do que isso. Isto foi apenas um exemplo que eu encontrei, vocês com certeza, se começarem a analisar com esta ferramenta, vão encontrar muitos outros. E pronto, e é isto que eu tenho para vocês. Já passou muito tempo de aula, meu Deus, eu alonguei-me demasiado. Quero agradecer-vos por terem ficado até aqui. Como sabem, agora no final da aula eu vou fazer a apresentação do curso. Este curso que eu ando a pensar nele há anos, mal eu comecei a sentir que as minhas receitas estavam a ter bons resultados, eu pensei logo, eu tenho que ensinar isto a mais pessoas, porque por vários motivos, é uma coisa que hoje em dia é uma grande paixão minha, conseguir transformar os desenhos em bonecos, e porque eu acredito mesmo que é um rendimento. Eu não digo que vocês vão viver disto, podem viver disto, mas se vocês tirarem um X valor todos os meses a vender receitas, não é? Que mal é que vos faz? Nenhum. E se for uma coisa que ainda por cima vos dê prazer em criar, então junta-se o útil ao agradável. Portanto, eu hoje venho aqui apresentar-vos o curso que eu criei, onde eu vos ensino como é que vocês podem criar as vossas próprias receitas de amigurumi. É um tema muito mais complexo do que aquilo que eu vos consegui explicar aqui em 1 hora de aula, mas eu acho que vocês já conseguiram ter um cheirinho. Portanto, imaginem o que é terem 8 horas de gravações, onde eu estou ali a mostrar-vos todo o passo a passo, desde o desenho à parte da escrita da receita, de fazer o boneco, à parte de vender, criarem a vossa loja no Etsy, tudo isso. Eu fiz uma recolha total de tudo aquilo que eu vos podia ensinar neste curso. Eu agora queria-vos mostrar mais a fundo como é que funciona o índice, explicar-vos no que é que consiste um pouco cada aula, e no final eu vou sortear 2 de vocês, que estou muito curiosa para saber quem é que vai ser. Eu tenho assim uma inclinação que gostava que fosse uma aluna minha, uma ex-aluna minha, mas vamos ver, todas as pessoas são bem-vindas. Então, o curso é dividido em 3 capítulos. Temos a introdução, onde eu vos falo um pouco sobre o meu percurso também, falo-vos, fazer um pouco daquilo que eu fiz aqui hoje. Depois, o capítulo 2 é um capítulo muito importante, onde nós analisamos aquelas noções básicas e essenciais para a criação das receitas. É aqui que eu vos vou ensinar basicamente toda a parte teórica que envolve o que está por trás da escrita da receita. Se virem aqui, nós temos o capítulo 2.1, onde eu vos dou algumas luzes do que é que vocês podem, do que é que vocês devem fazer para começar a criar a vossa receita. Falamos sobre como é que se consegue esculpir o boneco com os pontos. Eu falei aqui hoje assim muito por alto, mas tem muito mais para além disso. Como é que vocês conseguem distinguir os pontos através do vosso olhar, porque isto é uma capacidade que eu acho que todas as pessoas que querem criar receitas devem começar a treinar, que é olharem para um boneco e, se vos perderem na contagem, saberem exatamente
que pontos é que fizeram em cada uma das carreiras. Por exemplo, hoje em dia, se eu pegar num boneco todo terminado, eu consigo escrever a receita desse boneco sem precisar de estar a fazê-lo outra vez. Basta olhar para os bonecos e ir escrevendo. Agora, às vezes o que me falta para completar as receitas é não ter fotografado o início das peças. Portanto, depois temos a aula 2.5, que é extremamente importante, que são as sequências. Na 2.6 falamos de formas, 2.6 e 2.7, as formas. Eu digo-vos e mostro-vos como é que vocês fazem todo o tipo de formas que possam imaginar, o círculo, o triângulo, o cilindro, tudo. Depois na 2.8 eu mostro-vos todo o passo a passo para a criação da receita. Existem 2 métodos, como eu já vos expliquei. Eu falei muito por alto como é que funciona o método por aproximação, mas também mostrei-vos todo o processo para utilizarem medidas exatas, para terem quase como uma análise anterior dos vossos novelos, para conseguirem depois adaptarem ao vosso boneco. 2.10, erros a evitar. 2.11, fazemos a parte da escrita da receita, eu mostro-vos no computador como é que se faz isso. 2.12, ajudo-vos a traduzir as vossas receitas de forma automatizada. 2.13, quais são as receitas que mais se vendem? Aqui nós fomos mesmo a fundo, analisamos tudo o que vocês possam imaginar na Etsy, no Instagram, tudo, através daquelas ferramentas que vos mostrei também. Várias métricas que nos ajudam a prever quais é que são as receitas que vão ter mais saída e quais é que não vale a pena se o intuito for vender. Depois na 2.14 eu ensino-vos como é que vocês criam a vossa loja, como é que vocês conseguem criar, publicitar, ou melhor, não é publicitar, é como é que vocês conseguem colocar um anúncio na Etsy e de forma a que ele se destaque dos outros, como é que se faz todo esse processo. É uma aula bastante longa, mas nós analisamos tudo desde o início. Analisamos também quais é que são os tipos de taxas que se tem que pagar na Etsy. Muita gente não sabe e depois mete certos preços e acaba por não estar a compensar o trabalho. E depois também passei-vos uma aula que é a 2.15, que eu acho que é muito importante, onde eu vos ensino como é que vocês conseguem construir a vossa própria comunidade nas redes sociais, de modo a que essas pessoas gostem de acompanhar o vosso trabalho e eventualmente se possam tornar vossas admiradoras, vossas compradoras também das receitas que vocês criarem. No capítulo 3 é um capítulo que eu acho que é mesmo incrível vocês acompanharem. Eu fiz 2 criações aqui em direto convosco nessas 2 aulas. No nível 1 é uma receita muito simples, é uma ursinha. Nesse nível 1 o objetivo é que vocês estejam a criar a vossa própria receita ao mesmo tempo que eu. Tudo isto, todo o capítulo 3, o meu conselho para vocês é que vocês peguem logo num desenho, vão fazendo ao mesmo tempo que eu. Por exemplo, se eu estou a fazer a cabeça da minha ursinha, vocês vão estar a fazer a cabeça do vosso boneco também. Eu sou sempre apologista de que a melhor forma de vocês acompanharem um curso é fazerem através da prática. Se repararem, todos os meus cursos funcionam muito assim. O meu curso da Academia Amigurumi, onde eu vos ensino Amigurumi do zero, vocês aprendem todos os pontos à medida que fazem os projetos. Eu podia perfeitamente colocar as aulas todas em separadas, explicar o que é o ponto baixo, a correntinha, o anel mágico e depois só no final fazer os trabalhos. Mas eu não sou muito apologista desse método de ensino. Depois no nível 2, eu mostro-vos também como é que eu criei uma boneca. E as bonecas são das receitas mais difíceis de criar, porque têm muitos detalhes, têm roupas, têm pernas que têm formatos diferentes, têm o cabelo, como é que eu faço o cabelo. Tudo isso nós fomos mesmo a fundo, foi analisado a 100% nestas 2 aulas, que eu confesso que no final, quando terminei de as editar, acho que valeu super a pena todo o tempo que eu investi por trás. Isto porque pode ter aqui 8 horas de gravações de finais do curso, mas a verdade é que eu tive que gravar muitas mais e depois tive que cortar também para não ser demasiadas horas para vocês.
Então isto foi algo que me deu mesmo muito trabalho. Eu estou há muitos meses só em gravações e sinceramente a planear o curso já há mais de um ano com facilidade. Quem me acompanha sabe que eu já estou a falar há muito tempo sobre este meu curso. Para além disto, e esta parte vale ouro, vocês não imaginam o tempo que isto me demorou a fazer, é que não imaginam mesmo. Eu fiz um género de um inventário, ou um glossário, não sei como chamar, é um inventário de peças. São, basicamente, todas as peças que eu consegui recolher e encontrar, por exemplo, orelhas, vestidos, cabelos, cabeças, troncos, braços, de todos os formatos e feitios. Imaginem, cabeças assim, alongadas, tortas, de pernas para o ar, tudo o que vocês possam imaginar. Eu coloquei lá como é que se faz a receita dessas e vocês depois conseguem adaptar o tamanho, porque já vão saber nessa altura, quando chegarem à parte do inventário, já vão saber como redimensionar peças também, porque eu também vos ensino isso no curso. Então, vocês vão ter dezenas de páginas onde eu vos vou documentar tudo. Vocês têm literalmente a papinha toda feita. A única coisa que eu não vou fazer por vocês é este desenho aqui, que também não sou muito exigente, só tenho que ter um contorno e sinceramente é o suficiente. De resto, vocês querem fazer esta cabeça? Vão ver o curso, eu explico-vos como é que conseguem fazer. Se não conseguirem, vão ao inventário de peças e com certeza que esta cabeça, este vestido, estas alças, estes pezinhos, estas meias, está tudo lá documentado. Por isso, têm tudo feito, não há nada. Eu vou-vos dizer que eu sou uma pessoa que sou bastante crítica comigo mesma. São raras as vezes que eu chego ao final de alguma coisa, pode ser por exemplo um boneco, são raras as vezes que eu chego ao fim e digo, está perfeito, não alterava nada. E no caso deste curso, eu confesso que eu fiquei tão orgulhosa porque superou tantas minhas expectativas. Eu cheguei ao fim e senti mesmo que eu podia dizer, não há nada que eu possa acrescentar, ou melhor, não há nada que eu sinta que falte neste curso. Está tudo tão completo, desde o desenho à parte de vender, todos os tópicos que vocês possam imaginar, que possam envolver a criação das receitas, está lá. Até o inventário de peças eu decidi acrescentar. Então eu dei mesmo tudo, foi de corpo e alma a este curso, e eu não podia estar mais orgulhosa do trabalho, que também é preciso termos isto nós próprias, sentirmos este apreço pelo nosso esforço. E eu sei que quem decidir dar esse passo, se sentirem que é para vocês, eu sei que vocês não precisarão de adquirir mais nada, aqui terão tudo. Até porque eu daqui a um bocadinho tenho uma surpresa para vocês, vocês já vão ver. Então, relativamente ao preço do curso, como eu já vos expliquei, tem tudo, vocês têm tudo aqui, não há como vocês, eu não vejo isto como um preço, eu vejo isto como um investimento, porque eu acredito mesmo que não há como vocês não reaverem este valor em pouco tempo, começando a vender. Pode ser na plataforma Etsy, que é o método mais rápido de o fazerem. Portanto, o preço deste curso está muito próximo da Academia Amigurumi, na verdade está um bocadinho abaixo, está nos 120 euros. E para quem está aqui hoje nesta aula, eu tenho um preço especial até às 24 horas, portanto vai passar vocês têm tempo de esperar para ver se vão se habilitar a ganhar aquelas 2 vagas gratuitas, mas depois, se decidirem dar esse passo, vocês têm até às 24 horas para poderem adquirir o curso por 95 euros. Este é um valor que é só hoje, para quem está aqui a dedicar o seu tempo para me ouvir, aqui nas minhas coisas dos bonequinhos. Portanto, vocês hoje conseguem comprar o curso por 95 euros, é um preço especial para quem está aqui presente. E, como eu já vos tinha dito, isto porque hoje são só surpresas, como eu já vos tinha dito, eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Só hoje também, isto aqui é literalmente só hoje, nunca mais eu vou dar esta oportunidade. Quem está aqui presente e quem decidir dar esse passo de comprar o curso até às 24 horas,
vão ser acompanhadas por mim durante um mês. Esse mês vai começar só em dia 15 de setembro, para vos dar tempo de verem o curso todo, tirarem as vossas ideias. Então vocês vão ter o meu acompanhamento através de um grupo no WhatsApp que eu vou criar com todas as pessoas da turma, quem comprar hoje. Durante esse mês nós vamos ter assim uma envolvência que eu acho que é mesmo única. Vocês vão partilhar entre vocês as vossas criações, podem criar 1, 2, 3 receitas, as que vocês quiserem, vão fazer o desenho, vão mandar o desenho para o grupo, vamos acompanhar tudo, eu vou estar lá diariamente a acompanhar-vos, a ajudar-vos a transformar essa receita num bonequinho. Pode ser qualquer dúvida relacionada com o curso, se não tiverem dúvidas em fazer o boneco, se for na parte de colocarem à venda, se quiserem ajuda em decidir qual é que vocês devem colocar à venda, qual é que devem fazer, eu estarei lá para vos ajudar em qualquer dúvida que seja relacionada com a criação das receitas, com algum tema que esteja no curso. Por isso, vocês vão ter o meu total apoio para criarem o vosso boneco, desde a ideia à escrita da receita, que é o que está aqui escrito. Vou esclarecer as vossas dúvidas diariamente, nunca ficarão sem resposta durante esse mês. E, para além disso, vão conseguir também criar uma envolvência com as outras pessoas que também vão estar a criar ao mesmo tempo que vocês. Todas as questões que as outras pessoas tiverem, vocês também provavelmente vão ter e podemos discuti-las em formato de grupo. Eu vou tentar organizar também algumas aulas que sejam por videochamada para podermos ir falando, porque isto é algo que também me entusiasma. Eu quero muito ver o vosso antes e depois, por isso eu estou super entusiasmada para ver as vossas criações ganharem vida. E pronto, e é isto que eu tenho para vocês. Esta surpresa vai ser só mesmo nesse mês. Vocês vão ter até dia 15 de setembro para verem o curso. Aliás, ele vai estar, vocês têm acesso vitalício a ele, mas o que eu quero dizer é, vocês têm até dia 15 de setembro para verem o curso, analisarem, decidirem o que é que vocês querem criar, e depois disso, aí sim, dia 15, eu vou criar o grupo com todas as pessoas que adquiriram o curso e vamos conversando sempre por lá. Eu vou interagindo convosco, vou organizando as ideias, recolhendo os vossos bonequinhos, e eu acho que vai ser assim uma experiência mesmo que eu nunca vi ninguém a fazer. Sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha um curso de criação de receitas. Com certeza já existe, eu não sou a primeira a fazê-lo, tenho a certeza absoluta, mas eu não conheço ninguém. Portanto, todo este curso veio da minha experiência e daquilo que eu acho que é necessário que vocês saibam para então fazerem as vossas criações. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, eu depois desta live eu vou estar no meu Instagram ou no WhatsApp para esclarecer todas as vossas dúvidas. Podemos falar por lá até às 24 horas, não se esqueçam. Tenham então este desconto dos 95€. Relativamente ao sorteio, outra coisa ainda sobre o curso, ele está à venda no meu site. Eu vou colocar mesmo assim na primeira página para não haver erros, mas de qualquer forma eu vou deixar também aqui no chat e no WhatsApp o link para quem quiser então dar esse passo. Relativamente ao sorteio, vocês têm então até às... Ora, são 9... Têm até às 10h50 para submeter a vossa participação. Eu vou deixar agora aqui o link do grupo do WhatsApp, que vocês têm que entrar nesse grupo, deixar lá a fotografia, qualquer foto que mostre assim o ecrã, pode ser um print, pode ser qualquer coisa. Colocam lá a fotografia e eu vou fazer um sorteio, vai ser por numeração, e eu vou fazer um sorteio de 2 pessoas para receberem. Essas pessoas que forem selecionadas, eu vou entrar em contacto diretamente convosco e vou anunciar também no grupo do WhatsApp, quando forem selecionadas, qual delas é que é.
E pronto, e é isto que eu tenho para vocês. Já foi uma aula muito longa, vou-vos deixar ir descansar, vamos continuando a falar. Quem quiser falar comigo, mandem-me mensagem, eu vou estar agora até à meia-noite, 1 da manhã, ou o que for, para esclarecer todas as vossas dúvidas. Vou estar atenta ao WhatsApp, vou estar atenta ao Instagram também, portanto, qualquer dúvida que tenham, falamos por lá. E pronto, como sabem, até à meia-noite, têm agora até às 10h50 para participar no sorteio. Até às 11 horas eu vou revelar qual é que é a vencedora e depois das 11 à meia-noite podem então, se quiserem dar esse passo, adquirir o curso. Se não quiserem, eu espero que tenham de qualquer forma gostado desta aula. Eu sinto mesmo que vos passei muita informação, não quis trazer-vos para aqui para perderem o vosso tempo. Eu ensinei-vos muita coisa hoje e espero que tenham tirado notas e que em breve, se vocês experimentaram fazer os vossos bonecos, eu quero que vocês partilhem comigo, porque eu gostava muito de ver o vosso antes e depois dos bonequinhos. E pronto, resta-me então agradecer-vos por estarem aqui, por acompanharem o meu trabalho e vamos falando pelos outros canais de comunicação. Então, beijinho e tenham uma boa semana e uma boa noite.